Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Eu sou o José Carlos Barbosa e estou de regresso de férias, em pânico, depois do excelente trabalho no episódio anterior feito pelo Diogo, na moderação. Antes que me roubasse o lugar, cá estou eu, de volta, sempre na companhia dos meus dois bons amigos, Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes. Hoje vamos falar de relatórios populistas, sobre extrema-direita, vamos pegar fogo e resmungar como se estivéssemos em França, e vamos falar de affirmative action, assim é que é, algo que os preguiçosos adoram. E como tem sido também habitual, temos a felicidade de receber gente de valor. Eu disse de valor propositadamente, porque hoje recebemos um homem que vive no Porto, e é sempre importante realçar o valor destas pessoas. Mas já trabalhou e viveu durante 2 anos em Estocolmo, na Suécia, e em Maputo, Moçambique, durante 1 ano. É bacharel em Ciências e Relações Internacionais, Relações Comerciais Internacionais. Tem um MBA pela Escola Superior de Gestão da Universidade Católica, da qual foi galardoado como o prémio de melhor aluno em estratégia. Mais para a frente, se calhar, vamos perguntar o que é esta estratégia. Esperemos que não seja qualquer coisa relacionada só com xadrez. Foi cofundador da Market Access, uma consultoria internacional, e esteve lá até outubro de 2013. Tem 20 anos, são 20 anos de experiências internacionais, pertinho da alta finança, trabalhou para o ICEP, a Exponor, e agora vende casas, mas daquelas com mais de 5 assoalhadas. É cronista habitual no Observador, tem participado regularmente com o canal Acordo de Dinheiro, com crónicas ao final do dia. Telmo Azevedo Fernandes, muito obrigado por teres aceitado o desafio para malhares nas cobranças. Seja muito bem-vindo. É realmente um privilégio ter tão ilustre comentador cronista connosco. Obrigado. Obrigado, Telmo. Obrigado eu. O vosso convite é sempre muito gratificante e, portanto, aqui estou com muito gosto. Muito obrigado, então. E vamos avançar. Esta semana teremos um alinhamento ligeiramente diferente. Como sempre, o primeiro tema é do convidado, mas esta semana o primeiro tema nacional é o único. Ficaremos pelo país, mas com a possibilidade de podermos partir a qualquer momento para onde nos der na real gana. Vamos falar de relatórios, de populismo, de organizações que são escrutinadas e outras que nem por isso. Vamos começar então pelo princípio. Nós vamos partir, a partir daqui, de um relatório do projeto Global contra o ódio e o extremismo. Eu não sei muito bem como é que se lê esta GPAHE, GAE, ou não sei como é que se lê. Gonçalo, tu que és ótimo para estas coisas, já agora começa já, ajuda-me aqui. Eu acho que tens que ler mesmo as siglas. Exato, não é acrónimo. GPAHE. Quem inventou o nome tinha muito mau gosto, mas são sim, elas, tens de ler. duas senhoras, além de pouco interessantes, não têm este jeito. O nome é tão enigmático como a própria instituição, não é? Exatamente, mas enfim, esta instituição colocou então o Chega, neste relatório, colocou o Chega e a sua juventude partidária lado a lado em organizações como os Proud Boys, os Hammerskins ou o Movimento Social Nacionalista. Sinalizou-os como coletivos de ódio e de extrema-direita radical, juntou também a isto os partidos ADN e PNR, e, portanto, a partir desta notícia, Telmo, achas que isto surge numa frente de combate ao populismo, ou estas notícias que, entretanto, surgiram em quase todos os jornais nacionais, são também eles, em si, uma pequena forma de populismo? Mais uma vez, obrigado pelo convite, e entrando agora neste tema, quer dizer, o primeiro comentário que eu queria fazer é que, de facto, esta organização é um bocadinho obscura. Pode ser falha minha, mas eu não a conhecia. Sei que são 2 senhoras, enfim, que têm espalhado ódio pelas instituições, ou a partir das instituições em que enfim, militavam. Mas não conheço muito mais, não me parece que seja de uma credibilidade por aí além. Aliás,
eu devo dizer que não faço a mínima ideia e desconfio muito que nenhuma delas sequer veio a Portugal. E, portanto, fazer relatórios sobre partidos portugueses sem conhecer a realidade local, a sociedade, enfim, mais próxima de nós, é um bocadinho, enfim, difícil de acertar nas respectivas conclusões. E sim, quer dizer, eu acho que é um bocadinho... É expectável, porque a esquerda progressista procura, enfim, apelidar tudo aquilo que sejam movimentos que não partilhem as respectivas ideias da esquerda como extremistas, especificamente extrema-direita, aparentemente não há extremismos à esquerda, e, se possível, fascistas e coisas assim desse género, para não dizer nazis. E, portanto, isto é uma forma habitual, estes epítetos é uma arma de arremesso e pouco mais, quer dizer, é um nome, um qualificativo que permite à esquerda classificar os adversários de que não gosta, e tenta denegrir os adversários com esses epítetos. E porquê é que achas que isto acontece? Porquê é que neste momento há necessidade? Quer dizer, criou-se esta ideia que muitas vezes surge na minha cabeça, é que se criou, há aqui palavras-chave, extrema-direita, fascistas e populismo. Quando... Eu confesso que já li algumas, tentei andar à procura de saber o que é o populismo, além daquela de ir ao dicionário de saber o que é o populismo, eu depois baralho-me todo quando eu não percebo o que é o populismo, porque o populismo é uma coisa tão má e depois eu vejo o António Costa fazer populismo diariamente e fico confuso. O Marcelo é o maior populista neste momento, parece-me, em Portugal, não é? É isso, e portanto, o que é o populismo? Populismo, eu diria, como é que eu ia dizer? Há vários populismos, não é? E, portanto, os populismos têm várias matizes, várias origens. Há populismos de esquerda, há populismos de direita. Grosso modo, o que, enfim, eu acho que caracteriza em geral os vários populismos, sejam eles de esquerda ou de direita, volto a dizer, é que é um sistema, uma forma, uma ferramenta de levar quase que ao extremo a democracia e colocar o povo no poder. E, portanto, é algo que procura, um populista é alguém que procura dialogar e dirigir-se diretamente, sem passar pelas instituições, ao povo, é alguém que sente incorporar ou ser um intérprete da vontade popular, e que vê, enfim, o sistema político, enfim, a nossa sociedade, a única maneira do povo ser livre é os desejos do povo, que ele corporiza, passarem a lei. Portanto, é um regime político onde o povo governa. Desculpa, não percebi. Não, estava-me a rir. Porque é irónica essa descrição. E isso era democracia. Democracia, por definição, mesmo semanticamente, é o poder do povo, não é? Nem por isso, acho eu, quer dizer, porque, vamos lá ver, a democracia, é o que eu disse há pouco, quer dizer, um populismo nestes termos seria levar ao extremo a democracia, portanto, colocar toda e qualquer questão que precise de ser decidida coletivamente por via de referendos ou pelos bichitos ou o que seja, votos com o braço no ar na praça pública ou o que seja, colocar sempre essas questões à vontade imediata da resposta que o povo eventualmente desse. E isso é uma forma muito perigosa de ver a democracia, porque, desde logo, desresponsabiliza
digamos, os governantes e os eleitos, porque se eles vão levar a efeito tudo aquilo que é decidido pela vontade popular a todo momento, portanto, são considerações meramente imediatistas e que vão ao encontro dos grupos que têm mais influência, e não deixa que, como é suposto acontecer com os deputados de uma democracia representativa, alguém que é eleito, enfim, obviamente pelos seus partidos, pelos apoiantes dos partidos que representam, mas que depois tenha liberdade de pensar, de decidir e de votar de acordo com a sua consciência e de acordo com aquilo que os votantes do seu partido acham, mas também com os votantes de todos os outros partidos que não votaram nele para representante na Assembleia. E, portanto, as instituições e a representatividade faz aqui como é que eu ia dizer, uma espécie de travão a ideias mirabolantes e imediatistas que possam, enfim, tornar-se políticas públicas, e portanto dá aqui alguma consideração sobre o que é enfim, a tradição da respectiva sociedade, do que é que ao longo dos tempos cada um de nós e em geral o país foi dando ou validando como boas práticas, e portanto nesse sentido a democracia representativa serve como uma espécie de proteção até de abusos de abusos de poder e da chamada ditadura da maioria, não é? Por caso contrário, aquilo que fosse maioria, a vontade maioritária seria sempre imposta sem regardo, sem consideração enfim, dos direitos e de cada um de nós enquanto pessoas e indivíduos. Sim, mas esclarecida essa parte, vamos tentar aqui, vou aqui, deixa-me puxar-vos outra vez para o tema, o nosso tema, e centrar aqui, e antes de passar ao Gonçalo, deixa-me perguntar-te a ti, Telmo, na tua opinião, como é que tu vês o aparecimento destes relatórios? Ou seja, nós temos assistido a esta polarização no mundo da discussão, há aqui dois polos, e depois a mim parece-me que fico com a ideia de que às vezes parece que isto parece encomendado, quer dizer, surgem estes relatórios para um ataque, de certa forma, a qualquer coisa que confesso que às vezes não consigo entender bem. Qual é a tua sensibilidade neste... Quer dizer, eu, com franqueza, acho que o relatório não foi feito a pedido do Bloco de Esquerda, do António Costa, ou coisa assim desse género. Isto são organizações que olham para, enfim, de forma transversal para vários países, organizações, como digo, sem credibilidade, sem histórico, sem um lastro de reputação que seja confiável, e isto só é notícia, acho eu, em Portugal, porque dá jeito, de facto, à esquerda, desde logo, e também um bocadinho à direita fofinha que temos no nosso país, não é? Para fazer o tal cinturão sanitário, ou cerca sanitária ao Chega. E, portanto, eles aproveitam alguém que disse umas coisas sobre vários países, entre os quais Portugal, se isso lhes dá jeito, pois siga, utilizam isso e apresentam a coisa depois por via da comunicação social, como se fosse um relatório definitivo, altamente científico, no sentido de ser muito ponderado, com conhecimento de causa, etc. Portanto, é um meio que se utiliza para interesses partidários e mais... Deixa-me aqui introduzir a conversa o Gonçalo, e aproveitando estas palavras do Telmo, a verdade é que o projeto GPE
AHE, isto é super, para mim é tipo LGBT, tens que ler tipo LGBT. Isto realmente não é muito transparente, quer dizer, eu bastou-me nem menos de um minuto numa pequena procura online e levantaram-se, no mínimo, algumas dúvidas sobre aquilo, quer dizer, tem 2 fundadoras e acho que são as 2 funcionárias daquilo. E portanto, mas eu aqui queria a ti, Gonçalo, aproveitar para te perguntar porque a mim surpreende-me esta certeza, esta aparente fidedignidade com que os jornaleiros portugueses aceitaram o relatório, porque para eles aquilo era uma bíblia quase, parece uma coisa assim muito séria, a levar muito a sério aquilo. E acaba por ser tudo no fundo mais do mesmo, mas A mim o que eu acho é perceber que embora a luta contra o crescimento dos grupos, eu quero grupos chalupas de extrema-direita, né, que é tudo muito meritório esta luta, mas não é este jornalismo jornaleiro que obterá o respeito e a atenção do público em geral, acho eu, exceto que o público em geral esteja num estado numb, quer dizer, nós também suspeitamos que ela às vezes está neste estado, não é? Eu queria te perguntar a ti, o que é que te parece? Achas que este jornalismo continua nesta mediocridade? É populista ou são movimentos populistas que têm mais força? Olá a todos, o habitual cumprimento aos nossos ouvintes e aos meus camaradas de painel. Zé Carlos, é bom ter-te de volta. Obrigado, Telmo, pelo privilégio da visita. É um prazer finalmente conhecer-te. Bem, há um interesse por parte dos jornais em usar o nome do Chega muito pelo seu mediatismo, pelo mediatismo que o Chega traz, pela sua capacidade de cativar a atenção e obviamente que quando a notícia reporta este disparate, porque é um disparate, coloca o Chega, que equipara o partido Chega a organizações neonazis, o interesse mediático é ainda maior. Não é por acaso que estamos agora a falar sobre isso. E grande parte do interesse dos mídias em fazer disso notícia é motivado por essa paixão que o Chega desperta, porque quem gosta do partido quer ler para discordar e quem não gosta quer ler para confirmar o que já pensava antes. Mas isto não é sequer inédito. Nos Estados Unidos a comunicação social esforça-se para colocar Donald Trump em cada headline, em cada título, em cada notícia, em cada evento, sem que muitas vezes haja uma real razão para isso. Mas o jornalismo que está quase morto, ninguém quer fazer investigação, ninguém tem paciência para artigos extensos, a comunicação social em si vai-se apoiando nestes clickbaits e no sensacionalismo do momento. É preciso lembrar que durante 2 anos da pandemia os mídias dedicaram-se a uma espécie de terrorismo desinformativo com manchetes diárias a cultivar o medo e o pânico. E eu já mencionei aqui várias vezes que a pandemia mudou a minha forma de ver o mundo e uma das coisas que mudou foi precisamente a minha visão sobre a imprensa e sobre o jornalismo. O Trump teve alguma razão quando disse the press is the truly enemy of the people. Há um sentido nisto. Uma grande parte dos jornalistas, não são todos, mas são muitos, são mais que aqueles que deviam ser, são inimigos das pessoas, são inimigos da democracia, são inimigos da liberdade. Eu não quero dizer que sobre o Chega, eu não quero dizer que é impossível, porque a vida dá muitas voltas e eu não quero entrar em mais contradições, mas é quase impossível que eu algum dia vote no Chega. Mas cada vez que o Chega é atacado pelas instituições no Parlamento, seja o Augusto Santos Silva, que já se habituou a isso, ou o próprio governo, ou cada vez que a mídia aparece com este tipo de notícias, eu fico 0,001% mais próximo de votar no partido. E é este o efeito que esta campanha, que este tipo de campanhas tem nas pessoas. Foi isso que elegeu Donald Trump, e se calhar é isto que um dia vai colocar André Ventura no governo. Sobre o populismo de forma mais geral, o populismo dos nossos dias é necessariamente diferente do populismo do final do século XIX e do início do século XX, mas surge também como uma resposta a uma certa falência e uma certa incapacidade dos políticos responderem aos problemas das pessoas. E isso em Portugal é fácil de perceber. Muita gente indigna-se e tem dificuldade em entender o crescimento do Chega. Eu acho o crescimento do Chega a resposta orgânica mais natural, e há uma série de exemplos. Há um que eu acho que coloca isto tudo em evidência, que é o caso do André Ventura dos ciganos. O
os partidos políticos andam há décadas, ou desde sempre, a ignorar um problema, que não é um problema fácil de resolver, é um facto, mas que existe, que é a integração da comunidade cigana, de algumas pessoas da comunidade cigana. Há pessoas que vivem perto destas comunidades, alguns já lá viviam quando estas se instalaram, e têm problemas sérios, que lhes afetam a vida, que afetam a sua segurança, a sua família, e que são problemas legítimos das pessoas, que muitas delas só querem viver a sua vida em paz e sossego. E a resposta que estas pessoas têm recebido, cada vez que se queixam da integração ou da falta dela, de alguns elementos desta comunidade cigana, a resposta que essas pessoas ouvem é que são racistas, são xenófobos, são ignorantes, e estas pessoas, e não é por acaso que os votos no Chega são mais significativos em regiões onde a comunidade cigana está mais concentrada, porque estas pessoas sentem-se abandonadas e sem esperança. E o André Ventura foi a única pessoa que, de certa maneira, quis ouvir estas pessoas. Agora, o problema, e isto é recorrente nas formas de populismo, é que o André Ventura e o Chega sabem sinalizar os problemas, têm essa sensibilidade. De certa forma, eu acredito que muita gente que está nos partidos do poder, principalmente no PS, não tem qualquer contacto com o mundo real, mas o André Ventura tem. E ele usa isso como instrumento em relação a este problema específico, mas também outros, nomeadamente a corrupção, onde o populismo falha, e o melhor exemplo julgo ser o André Ventura e o Chega, portanto eu vou continuar com isso, onde falha são nas soluções, porque as soluções são de péssima qualidade. Por exemplo, o caso dos ciganos, que é um problema para algumas pessoas. As pessoas queixam-se de que alguns elementos da comunidade cigana não se integram. Queixam-se que as crianças não vão à escola, ou que abandonam a escola cedo, queixam-se da violência, dos furtos, do mau comportamento, etc. Qual é a solução do André Ventura? Cortar nos subsídios. Eu entendo que possa haver um sentimento de injustiça face à atribuição de dinheiro social, a sério que entendo, porque também o tenho, mas como é que os problemas que eu referi, como é que esse conjunto de problemas, os problemas reais das pessoas que o André Ventura sabe sinalizar, se vão resolver cortando subsídio aos ciganos? As crianças vão passar mais à escola? As comunidades vão se integrar mais? Ou essa pseudo-solução apenas acentua todos os problemas anteriores? Mas o problema exclusivo do problema é dar o exclusivo da solução, não é? Pois, mas esse é o meu problema com o Chega, é que faz o trabalho de sinalizar os problemas, mas depois revela-se incapaz de apresentar soluções, ou pior, apresenta soluções pelo caminho fácil, a resposta fácil, e que muitas das vezes não passa de resposta de tasca, não é? Em qualquer tasca podia-se ouvir coisas como essa, vai trabalhar, não há mais subsídios. Política é também apresentar soluções que possam de facto ser aplicadas e que possam trazer benefícios. E eu usei o exemplo dos ciganos, que não é um exemplo fácil, que não é um problema fácil. Não é por acaso que existem vários países na Europa com o mesmo. Uma parte da minha família adquirida é da Bulgária, e quer dizer, os problemas que se passam lá com a comunidade cigana, nós nem sequer conseguimos imaginar. Agora, qual é a solução? É cortar subsídios, ok, porreiro, e agora? Deixamos as crianças a morrer à fome, mais criminalidade. É essa a solução? Claro que não é a solução, não é? Mas é isso que o populismo consegue responder. Problemas complexos com respostas fáceis. Desculpa interromper, Gonçalo. Enfim, força. Eu não quero monopolizar, e o Diogo ainda há pouco falou, e portanto eu também tenho... Mas monopoliza à vontade, Telmo. A gente quer-te ouvir. Não, enfim, era só para dar uma ou outra chega sobre o Chega, e depois passo-te a palavra, porque também tenho interesse em te ouvir. E voltando um bocadinho atrás, voltando à questão de porque é que estas organizações que fazem relatórios, etc., e estas análises surgem, o que eu acho que a atual esquerda progressista, que já não é, os novos marxistas, que já não são marxistas, já não existe classe, etc. Portanto, eles só vivem e sobrevivem se a sociedade estiver em permanente conflito. E se houver uma sucessão
e estava a faltar da transeccionalidade de causas. Portanto, as causas em si não é o racismo, ou o antirracismo, ou a anti-extrema-direita, inclusividade. Não são essas causas que interessam de per si. O que interessa, efetivamente, à esquerda é fazer uma confusão total e juntar todas as causas e mais algumas por forma, enfim, a tentar dissolver aquilo que é uma sociedade que eles veem como mais conservadora, mas que, enfim, que não passa de tradição de muitos séculos e décadas, etc., e colocar toda a gente desconfiados uns dos outros, odiar uns aos outros, e portanto interessa ter sempre inimigos e oprimidos e opressores em todo o lado. E portanto é isso que os move, e só assim é que eles vivem e sobrevivem. E muitos sobrevivem até porque nós criámos uma indústria de assalariados do racismo. Há centenas, quiçá milhares de pessoas cujo ganha-pão é criar estes incentivos e criar estas divisões na sociedade, não é? Embora, enfim, eu já comentei há tempos uma questão, porque agora não sei exatamente qual é a situação fiscal do Mamadou Ba, mas ele estava há uns anos, pelo menos, na lista dos devedores da Segurança Social ou do Fisco. E, portanto, isso era a única coisa que me liga e que eu acho positiva nele, quer dizer, e, portanto... Gira os impostos. Exatamente. E, portanto, será que o Fisco é racista? É essa a questão. Enfim, é o meu único ponto de contacto com esse... Muito bem, vou aproveitar então esta pausa no comentário mais sério para passar a bola aqui ao Diogo, e aproveitando aquilo que o Telmo estava a dizer, a mim parece-me lógica a luta contra, eu já disse isto há pouco, portanto parece lógica a luta contra os movimentos de extrema-direita, mas a ti, Diogo, parece-te lógico que se lute com relatórios de organizações de 2 pessoas americanas? Vamos partir do princípio, lá está como o Telmo disse, vamos partir do princípio que elas vieram ao terreno estudar o caso para apresentar um relatório. E nesta luta, neste aproveitamento, naquilo que o Telmo estava a dizer, aproveitarem-se para lutar, para criar confusão, é legítimo utilizarmos assim relatórios deste género. Quer dizer, é tudo, para uma luta, se calhar é tudo legítimo, não é? Antes de responder à pergunta, e tenho uma resposta muito concreta e séria também, não sei porque é que disseste que íamos interromper um comentário sério para me introduzir a mim, não percebi isso, mas enfim... não és uma pessoa séria, Diogo, convence disso. É super sério, não digas isso, Gonçalo, ele fica triste, não, ele é super sério, vá. Aliás, é muito a sério que vou fazer esta introdução ao meu comentário, desde logo mandando um abraço muito especial ao Zé Carlos, que está aqui presente connosco novamente. Super sério, estás a ver que bonito que ele é? Cheio de cor e cheio de vida, e naturalmente um grande abraço ao Gonçalo e aos nossos ouvintes, mas também muito especial para o Telmo. Quando eu decidi intervir civicamente, digamos assim, o meu primeiro passo foi da Oficina da Liberdade, na altura presidido pelo Telmo, e fui recebido com tamanho carinho e com tamanha receptividade, sobretudo num período de grande dificuldade que havia de convívios sociais e em que eu me sentia particularmente isolado. E o Telmo foi sempre de uma enorme gentileza e de uma enorme generosidade. Enfim, só me agradou ter-te conhecido pessoalmente, porque já segui de vez em quando, pelo menos, os teus escritos, e portanto, conhecer-te pessoalmente foi ótimo, e portanto não tens nada que agradecer. Todos acho que beneficiamos um bocadinho da companhia uns dos outros, e portanto é ótimo. Não há dúvida, e os ouvintes beneficiam também de nós fazermos companhia, e eu até ia começar por pegar numa coisa que tu disseste relativamente às senhoras autoras deste relatório. Tu disseste que elas espalhavam o ódio para fazer vídeo, eles no fundo espalham o ódio combatendo o ódio, não é? Porque não há ninguém mais odioso hoje em dia do que as pessoas que se propõem a combater o ódio, precisamente por causa daquilo que também referiste agora no fim, esta necessidade permanente de conflito, porque é o conflito que é o ganha-pão. Aliás, usaste uma palavra muito interessante que foi
transexualidade. Não confundir com transexualidade. Transexualidade pode estar envolvida na transexualidade, mas Exatamente. Coisa. Isto para um ouvinte mais desatento que podia ir mais. Espera aí, transexualidade. Tipo eu só ouvi transexualidade. Transexualidade. Que pode envolver. A minha dicção se calhar não foi perfeita, mas... Não, acho que devo perceber, só quis deixar bem claro. Não, é isso, quer dizer, já foi tudo dito, são relatórios, dá jeito a muita gente o bicho-papão da extrema-direita, e já agora, esta questão de ser exclusivamente da direita, nós sabemos que o espaço mediático e político é dominado pela esquerda e cultural, mas nós escolhemos falar do tema do populismo, porque o Telmo participou na passada sexta-feira numa palestra aqui no Porto, dedicada ao tema, ao qual eu tive a oportunidade de assistir, e um dos palestrantes, o Alexandre, referiu-se aos movimentos populistas como eminentemente conservadores, porque o povo, e corrijo-me se estiver errado a ter percebido o argumento do Alexandre, porque o povo é quem representa e carrega as tradições culturais e as condições do povo, e como tal o povo é, por definição, conservador dessas tradições. Populismo de direita, penso que é, e é isso que o Alexandre Franco de Sá se refere nesse registro. Isso, portanto, no entanto, eu acho que o conservadorismo, ou aquilo que se atribui a conservadorismo atualmente, e que depois resvala, como sabemos, na retórica atual em nazismo, que é uma relação meramente semântica, na maior parte dos casos, é direita-nazi, portanto, independentemente das crenças, muitas delas, desde o tempo dos nazis, deixaram de ser esquerda, passaram de ser direita, muitas são debatíveis se não eram e não continuam a ser originalmente de esquerda, mas a semântica é que vale nestas coisas, direita, nazismo, ódio, e portanto tem toda esta vertente que nós já falamos aqui também de permitir a censura, porque não estás a censurar um adversário político, estás a combater o ódio, estás a silenciar o ódio, e portanto é uma censura legítima. Mas eu acho que, acima de tudo, este conservadorismo que se atribui ao populismo atual na Europa não é por acaso, porque é uma resposta, no fundo, ao progressismo galopante, institucional, cultural, que graça. E eu digo isto porque, longe de mim, considerar-me um conservador. Agora, isto somos todos a circunstância do zeitgeist, não é? E atualmente a loucura é de tal forma que é impossível não resistir e não ser confundido com isso, com um conservador, e foi algo com o qual eu nunca me pensei identificar até bem recentemente, mas as causas são tão extremadas que é muito difícil ter a consciência tranquila e dormir bem à noite sem as tentar combater, porque o populismo, no fundo, se o populismo for dizer coisas que as pessoas gostam de ouvir, isso não é necessariamente uma coisa má, não é? E ainda para mais eu sou daqueles que gosta do povo um bocado na teoria, ou seja, por um lado sinto-me se calhar até mais confortável numa tasca a ver um jogo do Porto e a comentá-lo do que num cenário de alto requinte. Definitivamente sinto-me mais confortável, mas depois o povo tem coisas chatas como dão erros ortográficos e dizem coisas que não lembram ao diabo e até acreditam em coisas... Eu tenho um amigo que diz que gosta imenso do povo, o problema é o cheiro, e portanto não... Exato, mais ou menos. Metaforicamente é isso, mas é metafórico, atenção. E só para terminar nesta questão da xenofobia que nós falamos há pouco, porque o problema é que a maior parte das pessoas tem a sua opinião condicionada. O Gonçalo deu o exemplo dos ciganos. As pessoas não podem dizer aquilo que acham sobre a comunidade cigana porque vêm-se realmente confrontados com acusações de xenofobia e racismo que provêm das pessoas mais improváveis. Por exemplo, a comunidade cigana, seria de esperar que os principais inimigos da comunidade cigana, já, tal como da comunidade islâmica, que nós já lá vamos, fossem feministas. Por razões óbvias, elas fazem, a vida delas é dedicada a encontrar um homem machista e xenófobo e desrespeitador e bafiento, e esses andam aí, nós apontamos-los a toda a hora, nós sabemos bem quem são. O inimigo que elas estão a tentar combater existe, só que elas naturalmente que não vão para o Médio Oriente fazer o que quer que seja, a não ser que sejam contratados pelo Al Ittihad, que isso
está na moda hoje em dia, se forem contratados para a Arábia Saudita, se calhar até vão. Caso contrário, ficam por aqui. Eu fiz esta piada do Al-Ittihad, mas a verdade é que um futebolista que era super woke no Twitter, o Francisco Geraldo, super feminista, qualquer homem que não respeitasse as mulheres merecia arder no inferno, foi jogar para o Al-Ittihad, onde nós sabemos um paraíso feminista. Outro exemplo, nós temos Tu tens a inveja. O quê? Desculpa? Tu tens a inveja. Sim, com certeza que sim. Não, mas a diferença, eu ia por um centésimo do dinheiro. Eu simplesmente não andei a lutar contra moinhos de vento no Twitter enquanto aceitava propostas milionárias. E outro exemplo também desta semana, também recente, foi a Isabel Moreira, uma senhora tão feminista, tão interseccionalista, que tem tatuado a data da aprovação do casamento homossexual em Portugal, e que celebrou recentemente o Dia da Comunidade Cigana, dizendo inclusivamente que devíamos aprender com a comunidade cigana. Ora, estamos a falar de uma comunidade que casa meninas aos 12 e que impede-as de continuar a escolaridade. Deveriam ser, na sociedade portuguesa, o inimigo número 1 de Isabel Moreira. No entanto, Isabel Moreira, porque é uma racista e privilegia a cor de pele às ideias, acha que devemos aprender com eles meramente porque são mais escuros do que nós. Eu acho que eles têm horríveis ideias e horríveis vivências e que devem ser contestadas, publicamente condenadas. Sobre racismo, acho que vamos falar depois também outra vez quando falarmos da Affirmative Action. Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, Diogo, e longe de mim eu ser intérprete daquilo que é o pensamento e o estudo do Alexandre Franco de Sá. Mas eu creio que ele, portanto, quando disseste que ele via o populismo como algo, ou como uma manifestação de conservadorismo, eu acho que não é exatamente isso que ele quer dizer. O que ele, ou seja, não é uma fotografia do atual populismo. Ele não diz que o atual populismo, ou os vários populismos que existem, são populismos conservadores. Penso que a ideia dele e o conceito do livro, penso estar a ser fiel a essa ideia, é o conceito de populismo originário, que é um conceito que ele usa como uma espécie de referência que ele entende para um caminhar dos atuais populismos numa direção benéfica, boa e mais proveitosa para a sociedade. E, portanto, o que ele entende como populismo originário é uma concepção do povo como uma realidade prévia, algo que antecede e que está para além das divisões entre esquerda e direita e, portanto, estes ódios entre comunidades, etc. E, portanto, é essa referência que eu acho que o próprio liberalismo clássico já tem, não é? Portanto, a referência às tradições, a algo que está para além da espuma dos dias e para além destas divisões partidárias e doutrinárias ou de ideologia, é algo que fica para além disso. É um fundo que está sempre pré-existente e é algo que nos é passado, e aí sim tem a ver com a tradição e conservadorismo, se quiser, nessa perspectiva, é algo que nos é passado de geração em geração, e é algo que faz com que o povo acolha uma pluralidade e diferenças que estão muito para além dos conflitos e ódios, etc., que a esquerda progressista hoje tenta fomentar. Eu acho que é mais esse conceito, e por isso ele citando, agora, enfim, eu não sou académico e não sei dizer quem era o autor, mas se te recordas, ele da altura na conferência fez referência a alguém que teria dito que este populismo, com esta referência a este populismo originário, era o partido dos conservadores que não têm partido. E, portanto, essa ideia gira. E este conservadorismo não é conservar uma liberdade, uma tradição, não é propriamente uma identidade, algo assim fechado, enclausurado, enfim, menos claro. E por isso é que ele acha que se deve pensar o conceito de populismo, e ele apresenta este seu conceito de populismo originário. Mas José Carlos, eu não quero alterar aqui. Estamos aqui para te ouvir. José Carlos, estamos aqui para te ouvir. Não, era voltar um bocadinho atrás e ao Gonçalo.
porque, enfim, agora comentamos muito a questão dos ciganos, eu penso, aliás, enfim, que é um tema recorrente, evidentemente, no André Ventura e no Chega, mas eu acho, por acaso, que é menos recorrente do que o perigo que o Chega representa, ou melhor, do que aquilo que, por exemplo, a Iniciativa Liberal e a restante direita acha que é o perigo do Chega. Eu acho que os partidos à direita e à esquerda estão mais obcecados com o perigo do Chega do que o próprio Chega com os ciganos. E, portanto, é uma obsessão... Mas, Telmo, achas mesmo que estão obcecados, ou que o Chega é também um instrumento que a esquerda em Portugal tem para se perpetuar no poder? Ou seja, claro, o crescimento do Chega é a maior inviabilização que poderá haver a um governo de direita. Aliás, tivemos... mais votos no Chega, menos votos no PS, ou até na Iniciativa Liberal, no CDS, e não havendo, e criando esse fantasma do Chega, fica muito mais difícil existir um movimento alternativo de direita em Portugal, causado precisamente com essa demonização do Chega. Sim, vamos lá ver, o Chega e o populismo em Portugal não chegaram com o André Ventura. Eu diria que quase sempre existiu, e para não ir mais longe do que o 25 de Abril, enfim, eu já sou pós-revolucionário, de agosto de 74, mas já vimos movimentos populistas de diferentes matizes. Havia a Aliança Povo Unido, que era a antiga CDU, ou a atual CDU, ou coisa do género, havia a própria Aliança Povo, MFA, o Otelo chegou a se candidatar à presidência da República como o intérprete da vontade popular, e, portanto, mais populista do que isso não poderia existir. Havia o populismo do Paulo Portas e do Monteiro, aliás, mudaram o nome do CDS para Partido Popular. Há os populismos mais caciqueiros e regionais. O Alberto João Jardim dizia sempre que o acusavam de ser populista, demagogo. A Fátima Felgueiras, mais recentemente o Marinho Pinto, o Fernando Nobre, enfim, não é novidade. E o Chega apenas aproveitou, identificou no mercado eleitoral uma oportunidade de responder, e aí concordo inteiramente contigo, Gonçalo, o Chega é uma resposta a uma procura por aquelas ideias e por aquele registro que não tinha mais voz nos outros partidos. E, portanto, aliás, a cerca sanitária ao Chega é desde logo altamente, além de estúpida e contraproducente, porque só faz diferenciar e dar maior evidência ao Chega, a cerca sanitária ao Chega é algo profundamente antidemocrático, porque o que o Chega faz é dar, enfim, respostas ou colocar em cima da mesa da agenda política algo que as pessoas efetivamente queriam que os partidos, digamos, tradicionais do sistema abordassem. Mas aqui eu divirjo, se calhar, enfim, esticando um bocadinho o teu argumento, Gonçalo, até para efeitos retóricos, não leves a mal, mas quando tu dizias, o que as pessoas esperam é um programa, portanto, estavas a criticar as propostas do Chega, porque as respostas que eles davam são profundamente parvas e ineficientes, mais do que tudo são ineficientes. Pronto. E aqui eu volto a uma coisa que eu também procurei abordar nesse seminário que o Diogo fez referência, mas que é... Eu não quero propriamente que a democracia me providencie a chegada ao poder de partidos para implementar um programa, um plano de desenvolvimento do país. Eu não quero isso. Eu vejo mais a democracia como uma forma de nós descartarmos de tempos a tempos, não é? Quando temos eleições, de nos vermos livres de gente que está em posição de poder. Porque uma das questões, e volto à questão do Chega, uma das questões do populismo e do Chega, o Chega e o André Ventura acham-se também o intérprete
da vontade popular. E, portanto, o Chega e o Ventura é criticável também muito por isso, que vê esta dicotomia. A sociedade está dividida, já não em classes, mas entre gente boa, que obviamente, invariavelmente, são as pessoas do Chega, e gente má, que são todos os outros. E o André Ventura apresenta-se mais veementemente ou menos veementemente, mas quase que sempre como a voz de um povo atraiçoado pela elite e como encarnando aquilo que é a verdadeira vontade do povo. Ora, a vontade do povo não existe, nem os resultados das eleições podem ser, na minha perspectiva, entendidos como algo homogéneo. Quando nós votamos num determinado partido, ou não votamos, ou nos abstemos, cada um de nós tem as suas razões muito particulares. E, portanto, mesmo interpretar de um determinado modo o resultado das eleições é quase que um tique de arrogância e quase que antidemocrático, no sentido em que, pelo menos, não digo de antidemocrático, mas pelo menos antiliberal, se quiserem, eu não gosto muito da palavra hoje em dia, mas que não tenha em conta a idiosincrasia de cada um de nós. E, portanto, eu sinto sempre algum frio na espinha, por assim dizer, quando alguém se vem arrogar como meu porta-voz e como alguém que tem a capacidade de perceber exatamente aquilo que é o meu projeto de vida, o que eu entendo que por onde deve caminhar a sociedade, enfim, as minhas prioridades em termos de valores, etc. Isso é que é, de facto, algo mais negativo no populismo e, neste caso, no Chega, porque, enfim, apesar de tudo, é um populismo. Embora o Chega não seja um partido, a meu ver, que é um partido do sistema também, ele não é antidemocrático, pelo contrário, quer dizer, respeita as instituições e está no Parlamento e, portanto, não pretende impor um caudilho aos portugueses. Tem respeito por essas questões da representatividade e das instituições, mas, enfim, era um pequeno comentário lateral àquilo que foi dito. Já agora deixa-me só fazer aqui uma chega. Eu não digo que os partidos têm que se apresentar com todas as soluções para os problemas do país e que os programas políticos tenham que ser a bíblia da governação. Mas, para dar aqui um exemplo, o Chega, antes de ser eleito, tinha no seu programa eleitoral quase total privatização do sistema de saúde. E após serem eleitos, portanto, após André Ventura ter sido eleito, mudou o programa eleitoral, alterou no seu site e neste momento já não sabemos muito bem, até pelas próprias intervenções que o Chega teve no Parlamento, qual é a posição do partido face ao Sistema Nacional de Saúde. E a minha questão é, enquanto eleitor, eu tenho que saber. Nós estamos a falar de um programa, de uma questão pequena, estamos a falar de uma questão estrutural no país, que é o Serviço Nacional de Saúde. Como é que eu posso votar num partido que tem posições que são completamente distintas, que se reverte, que se contradiz? Todos os partidos se contradizem, mas aqui não é uma contradição pequena, não é eu prometo uma coisa e faço outra, não, estamos a falar de uma mudança radical num dos pilares da governação de um país, e isto é essencial, e o Chega não consegue manter sequer a coerência nestas coisas, e eu acho que nesse sentido está a falhar como partido, porque não é capaz de apontar o caminho que seguiria se fosse eleito para isso, não é? E acaba por ser um problema. Sim, além de ser um partido com um programa económico até bastante estatista, e portanto... Gonçalo, mas tu não percebeste que o Telmo não vai votar para pôr pessoas lá, é para tirar pessoas de lá. Exatamente. É uma boa motivação. Aliás, este é o melhor apelo ao voto que eu já ouvi. Não vais votar para os eleger, vota para os tirar.
Isto reduzia logo a abstenção. Mas o Chega, quando surgiu, eu acho que a ideia mais básica, digamos assim, quer dizer, eu acho que na cabeça do Ventura ele sabia que não queria chegar ao poder, portanto, o que ele quer neste momento é crescer apenas, e portanto, o programa eleitoral era pequenino e não interessa aqueles soundbites e a luta contra os ciganos e a luta contra... Mas acho que ele está a fazer de forma muito inteligente a transformação que aconteceu, por exemplo, com o movimento do Trump, a transição de um início chocante para causar ódios e amores muito intensos, para uma certa normalização e até vitimização que o está a beneficiar bastante. Ele está a fazer isso de forma mais inteligente do que os lugares que ele teve. Sim, mas não creio que chegue nem de perto nem de longe aos calcanhares, por exemplo, de um Vox. Portanto, acho que chega, aliás, como a Iniciativa Liberal vão crescer nas próximas eleições, mas não estou a ver, enfim, condições de base propriamente, posso-me enganar, engano várias vezes, mas não estou a ver o Ventura a levar o partido para um caminho depois do choque e do crescimento para algo mais substantivo. Mais sólido, não é? Sim, talvez. Muito bem, meus jovens, vamos avançar? O que dizem? Vamos? Sim, vamos para a França. Vamos para a França? Então, França está a ferro e fogo, já está há algum tempo, mas piorou depois de um polícia ter atirado à queima-roupa a um jovem de 17 anos, que conduzia sem carta. Diogo, aquilo, quer dizer, ainda hoje houve novidades, o primeiro-ministro francês quer impor ordem, os republicanos também, a extrema-esquerda continua a apoiar as revoltas na rua. Eu aqui vou-te dar algumas hipóteses para tu escolheres uma. Portanto, hipótese A, França há muito é um barril de pólvora e era só uma questão de tempo. B, os imigrantes do Norte de África precisam deste tipo de situações para recordar a sua origem. C, a polícia tem a mania, anda a abusar e tem de levar umas pauladas. Qual é a tua escolha? Provavelmente a hipótese D a todas as anteriores. Ou a hipótese E por todas as anteriores, com a mais a D e a E aí para o meio, porque, na verdade, o que se está a passar aqui é um tipo de protesto político muito peculiar, porque 90% dos participantes, estimo eu, está lá meramente pela violência, pela selvageria, pelo vandalismo e nunca pela mensagem política. Delinquência, não é? Basta ver que na maior parte dos casos tu vês os vídeos das pessoas a queimar coisas, a partir coisas, a destruir coisas, e o que tu sentes ali não é raiva contra a polícia ou contra as instituições ou contra o racismo estrutural. Tu não vês essa raiva que está ali a ser solta. Eu acho que estás a ser injusto, Diogo. Acho que estás a ser injusto, porque a malta que soltou as girafas na rua foi claramente para combater o racismo. Não, mas isso foi hilariante, isso eu apoio. Agora, o que se vê na maior parte dos vídeos é que as pessoas estão a rir, os manifestantes estão-se a rir, não se vê a raiva inerente que está ali a ser solta. Eu não imagino que quando aconteceu a Revolução Francesa, que essa destruição tenha sido feita com esta boa disposição. Na maior parte e eu percebo a diversão, porque deve ser muito divertido ter livre passe para poder destruir e roubar tudo à sua volta, porque na verdade é o que se passa, porque tendo sido a suposta tensão racial que despoltou isto, nenhum polícia vai querer agravar ou sequer chegar-se perto de alguém que pertença a esta minoria. Tivemos exatamente a mesma situação nas manifestações dos Black Lives Matter, sendo que aqui temos como pano de fundo, a agravante de termos um clash civilizacional, cultural, que não aconteceu tanto na América, em que a questão é mais racial. Aqui é mesmo cultural e civilizacional, e era uma questão de tempo, porque temos um longo histórico de uma comunidade que não aceita ser, ou não quer ser integrada. Aliás, a integração de imigrantes em massa é absolutamente impossível, e portanto, e porque é que nós vemos esta chegada que vai aumentando exponencialmente de imigrantes a todos os anos à Europa? Porque os países fazem-no carregados pelas agendas nacionais também, mas sobretudo pressionado pelas cotas da União Europeia, que é na verdade a grande filial do World Economic Forum na arena política internacional. E isto acontece porque se aproveita da falta da democracia na União Europeia, da falta de transparência da União Europeia,
mas simultaneamente de uma grande reputação da União Europeia. Tudo isto para obrigar todo um continente inteiro de países desenvolvidos a destruir a sua sociedade e a destruir a sua comunidade com base em políticas que são propositadamente avançadas. Nós estamos agora a falar de imigração em massa e é um exemplo muito grave, sobretudo porque os governos estão de mãos atadas para agir, como eu dizia, não é? Um governo europeu não pode mandar para trás um único migrante sem ter que levar com a Europa à perna. Diogo, dás-me licença só para te fazer uma questão, porque muitos destes problemas de integração, ou o que quer que queiramos chamar, não são com a primeira geração de imigrantes. E muitos as pessoas que nós vimos na televisão a pilhar lojas e a roubar, a maioria delas nasceu em França. E um dos problemas que a França, mas não só a França, se vêem agora obrigados a enfrentar, não é o problema com a primeira geração de imigrantes, que veio de países pobres, de situações extremas, e que, de certa maneira, sabem reconhecer o privilégio de estar em países europeus, mas dos filhos destas pessoas que, por alguma razão, e se calhar razões ligadas a não sei, direi eu, uma falha também dos países em integrar as pessoas de alguma maneira, não sei. Eu trabalho com dados, então quando há um problema massificado, eu tendo a pensar que pode haver mais que a causa do problema não é só um problema básico de integração, deve haver outro tipo de causas estruturais, mas como é que os países conseguem resolver este tipo de problemas quando são causados por nacionais? Porque, para todos os efeitos, um filho de um imigrante do Senegal a viver em França, provavelmente já é francês e é um cidadão da França. Portanto, como é que se consegue dar a resposta a isto, não é? Porque há um bocado, eu acho que isso é resultado de um discurso de autoflagelação do Ocidente e da Europa e da França em particular, que nos últimos anos tem-se passado na reverência aos imigrantes e na despersonalização da cultura francesa e da sociedade francesa. E isto vindo de um país que, na verdade, como o Zé Carlos disse, está perfeitamente habituado a ver as ruas a terra e fogo, e devo, aliás, acrescentar, e já o disse, que os franceses foram a minha maior desilusão durante a fraudemia, porque eu durante o tempo todo estive a pensar, não, mais dia, menos dia eles partem aquela merda toda, e nunca chegou a acontecer, bem, chegou a acontecer, mas nunca à escala que devia ter acontecido. E é curioso ver isto em França acontecer por motivos como aumento da idade da reforma, mas não ter acontecido quando vimos um cataclismo dos direitos humanos acontecer à nossa frente. Mas isso é um excelente ponto que fazes, Gonçalo, isso da terceira geração, também porque grande parte desta revolta e destruição, mais não é do que isso, do que rebeldia quase adolescente, não é? E nós temos quase esse feeling quando vemos as manifestações. Vem muito dessa autoflagelação, desculpa, e vem muito também de um ódio ao branco que é fomentado pelo próprio branco. Pois. O que eu acho, quer dizer, desde logo, quer dizer, a culpa destes distúrbios, desta destruição, etc., é desde logo, e a responsabilidade é desde logo individual de cada uma daquelas pessoas, não é? Portanto, não há culpas coletivas, nem razões coletivas que justifiquem, de alguma maneira, este tipo de atividades que vimos nos últimos dias em Paris e noutras cidades de França. Agora, desde logo, por exemplo, enfim, eu não sou especialista na realidade francesa, mas tenho visto que, por exemplo, a intervenção da polícia, ao longo dos tempos, tem sido, aliás, como cá em Portugal, recorrentemente criticada e quase que a intervenção da polícia, os polícias deixam de poder fazer qualquer coisa, a não ser em casos extremos. E, portanto, ficam parados sem reagir absolutamente até
as coisas estarem num tal estado caótico que aí, de facto, têm de intervir à força. E isso, enfim, não é bom, e a intervenção das polícias podia ser mais gradual, mais próxima de cada acontecimento e disrupção, do que apenas em situações absolutamente calamitosas. Por outro lado, sim, claro, a questão não tanto da imigração, mas da forma como a sociedade francesa, ao longo dos tempos, tem vindo a permitir que se formem comunidades e guetos dentro da sociedade, que também não ajuda a uma harmonia social dentro de França. Portanto, cada comunidade vive dentro de si própria, com as suas manias e tradições, e portanto sentem-se enfim, tão poderosos que podem fazer qualquer coisa. Isso de facto é preocupante. Não te parece então que já foste respondendo um bocado a isso, se calhar, mas é apenas para confirmar, não te parece que isto tenha a ver, aliás o Diogo tocou neste assunto, quer dizer, já aconteceram manifestações, ainda há pouco em França manifestavam-se por causa da idade da reforma, uma coisa, não há aqui, vocês não desconfiam que haverá aqui movimentos de esquerda e de extrema esquerda a picar estes miúdos para a violência, digamos assim? Claro, aliás até há pouco tempo houve um fenómeno extraordinário aqui na televisão portuguesa, que enquanto um responsável político, um dirigente da polícia qualquer, estava a falar de outros distúrbios, que eu agora efetivamente não me recordo exatamente quais eram, mas que tinham sido provocados pela extrema esquerda, e nas televisões portuguesas traduziram por extrema direita. Acho que foi precisamente essas manifestações a que o Zé Carlos se refere da idade da reforma. Da idade da reforma, exatamente. Sim, quer dizer, eu acho que esses movimentos, lá está, e linkamos na conversa anterior do populismo de esquerda. Quanto mais confusão e mais arbitrariedade e mais caos houver, isso é benéfico para a narrativa. Eu fiz a questão no sentido em perceber se a vossa opinião pode ser, isto seja apenas um movimento qualquer de delinquência juvenil e criminalidade juvenil, não... A questão é que eu, por um lado, consigo perceber que esteja a ser incentivado pela esquerda, aconteceu mesmo no Black Lives Matter. Por outro lado, o que nós vemos é que o resultado prático é que isto ajuda muito, pelo menos eleitoralmente, a discursos de anti-imigração, por exemplo, não é? Ou de segurança, ou de maior segurança policial, inevitavelmente, porque as pessoas têm medo. Muito bem. Deixa-me aqui colocar aqui o grupo. O Gonçalo tem sempre carta aberta para participar quando quiser, mas de qualquer forma deixem-me chamar aqui o nosso menino de Berlim. Berlim ainda não assistiu a estes problemas, Gonçalo? Não tem. Eu queria te perguntar isto porque aquilo que está a acontecer e ainda agora na conversa lembramos o Black Lives Matter. Pode acontecer isto espalhar-se para a Europa, tipo, nós somos os Estados Unidos da Europa, portanto, à imagem dos Estados Unidos da América, isto começar-se a espalhar por aqui fora? Não só pode, como já chegou à Bélgica e à Suíça, onde, aliás, a Bélgica é outro barril de pólvora, que ainda é capaz de estar numa situação pior do que a França. Sim, a tendência é para se espalhar, porque... vamos lá ver, há um grupo de pessoas na sociedade que está só à espera da oportunidade para... Eu estava a ter essa conversa com a minha namorada, em que... e o que lhe estava a dizer é que... Uma conversa romântica, portanto. Sim, eu sou uma pessoa que tem este tipo de romantismo à mesa. E eu dizia que o que nós estamos a fazer é dar oportunidade às pessoas para terem carta branca e de repente irem às lojas. No fundo, imaginemos esta situação. Cada um de nós pode escolher uma loja, vais lá, trazes o que quiseres e não pagas, não é? E se tu não tiveres um conjunto de valores muito encalcados e muito estabelecidos, numa situação de caos daquela natureza, o caminho fácil é espetacular. Eu tenho uns Nike. Se nunca roubaste uma televisão, não te podes dizer antirracista. Porque a melhor forma de resolver o racismo é roubar a televisão. Nós na semana passada falámos no vandalismo, mas desta vez do padrão dos descobrimentos,
E eu falei, alertei sobre o perigo que é legitimizar atos de violência e atos de vandalismo. Porque o vandalismo em si não é novo. Pessoas juntarem-se e roubarem lojas, se calhar esta escala é um bocadinho maior, mas nada disto é verdadeiramente novo. O que é novo é um grupo de pessoas junta-se, pega fogo a escolas, rouba lojas, mete as girafas a correr na rua, porque, para quem não sabe, eles foram ao zoo, porque esta é a melhor forma de combater o racismo, é ir ao zoo e soltar os animais que lá estavam. E depois vem um grupo de pessoas que calha ser de esquerda e diz, pois, eles são marginalizados, mas tu libertas girafas da jaula porque te sentes marginalizado. Mas Gonçalo, eu na pandemia só não fui ali ao Zoo da Maia libertar aquela merda toda porque não lembrei, não me ocorreu. Por acaso acho que foi uma ideia por acaso não era mal feito, soltar uns crocodilos. Tinha havido a montar uma zebra rua abaixo a protestar as restrições. A próxima revolução vai ser de zebra. Eu acho que nós estamos aqui a fazer de Nostradamus e deixamos aqui já o caminho. Não, eu não, só por finalizar, dizer, eu não gosto da ideia de um Estado policial, até porque sabemos que depois isso pode ser usado para outras coisas, e há pouco o Diogo dizia que os franceses não protestaram muito por causa da pandemia. Bem, a verdade é que a polícia sabia bater de outra maneira durante a pandemia. Os protestos contra o confinamento foram tratados de outra maneira, não é? Portanto, apesar de tudo, houve manifestações noutros países que não houve cá em Portugal. Sim, Portugal gosta muito dessas coisas. Houve grandes manifestações na França, mas não destruíram a rua de alto a baixo como estão a fazer agora, e sabia a altura que justificava era essa, não é? Eu acho que não há altura que justificar. Se calhar a justificação é fazer isso no Parlamento. Não a destruição de património privado. Mas a partir do momento em que tens um presidente a dizer que o teu único objetivo é MRD, os não vacinados, justifica-se queimar uma coisa ou outra. Sim, fazer umas queimadas, sim, eu acho que sim, mas eu sou mais pelo... Aliás, isso aconteceu, eu julgo que foi a casa do presidente da Câmara de Paris, teve um carro a entrar lá para dentro. Pronto, não acho que seja legítimo, mas pelo menos é um protesto que se entende. Antes de avançarmos para o terceiro tema e último deste episódio, deixem-me perguntar aos três onde é que acham que isto vai parar em França. Qual é a vossa sensibilidade? Começo por ti, Diogo. Sim, eu não tenho propriamente dons de adivinhação, mas eu acho que França é uma sociedade e um país que está muito fechado, tem muitos espartilhos, não é? Desde logo a questão das seguranças sociais, etc. Viu-se que uma reforma que à partida parece fazer sentido, não é? O aumento da idade da reforma tem logo contestações que foram visíveis e todos nós estamos recordados. E, portanto, o que se passou foi que o Estado foi aumentando o seu peso na economia, na sociedade, e foi criando, enfim, bloqueios e problemas à criação de riqueza e também necessariamente às liberdades individuais. O caso da pandemia é outro exemplo disso, mas, e portanto, uma sociedade que caminha para cada vez mais para, enfim, este tipo de registro, não me parece que tenha grande futuro. E Diogo, já agora, qual é que achas onde é que isto vai parar? Não faço a menor ideia. Sinto que, eu não sei como é que vai ficar França. Sinto que o que tu disseste há bocado é verdade, que vai alastrar, que já está a alastrar, e que países como a Alemanha ou a Inglaterra, com uma percentagem tão alta como têm atualmente de imigração e de pessoas de outra cultura, é uma questão de tempo até isto acontecer também. Gonçalo. Bem, isto vai vai acabar numa espécie de estado policial, ou então vamos entrar em pura anarquia. Se calhar os europeus vão ter que se habituar a este tipo de coisas acontecerem de vez em quando, mas isso também vai desencadear respostas da parte da população, que vê um dos seus alicerces ameaçados, que é a segurança,
e votará e escolherá como políticos qualquer pessoa que prometa resolver este problema. E achas que os europeus vão começar a exigir a legalização do porte de arma para a autodefesa? Não sei, vamos lá ver. A Suíça tem um elevado número de armas pela população, julgo que é o mais alto da Europa, e isso não impediu que lá tivesse acontecido também. O que me parece é que se calhar vamos ter a polícia mais musculada em alguns países, e isto vai ser um populismo, porque a população vai exigir este tipo de coisas. E vai-se alimentar, porque se tu tivesse uma polícia mais musculada, é uma questão de tempo até outro muçulmano levar um tiro. Exatamente. Sim. E mais uma vez, embora não haja legitimidade para matar ninguém, a verdade é que nós estamos a falar de um indivíduo que ia passar na rua e levou um tiro. Estava a conduzir, é menor de idade, absurdo. Não tinha carta. Se calhar a história podia ter sido jovem, menor de idade, sem carta de condução, atropela mulher grávida na passadeira. Também podia ter sido isso, não é? Mais uma vez, não há legitimização para matar a pessoa, mas não estamos aqui a falar de um indivíduo que ia passar na rua e levou um tiro, não é? Meteu-se a jeito também. Sim, mas não faz muito sentido, tem lá paciência, quer dizer, da forma como foi, ele assassinou a sangue frio, tem paciência. Também. Sim, há aí outros matizes que parece que a história não... É. Mas enfim, ok. É desta forma otimista, então, com o comentário do Gonçalo, que é sempre muito... Sim, otimismo é comigo. Otimismo é uma pessoa que é otimista. Vamos avançar então. É com o Gonçalo, seriedade é comigo. Boa. Vamos lá então, avançar para o terceiro tema, internacional. Terceiro tema, que é internacional e que é o Gonçalo que o vai trazer e vai terminar, e para terminarmos o episódio de hoje. E vamos falar, então, vamos refletir um bocadinho sobre a Affirmative Action. A ideia deste movimento é que se protejam e que sejam dadas novas oportunidades a classes mais desfavorecidas e desprotegidas na sociedade, grupos raciais, ou o teu grupo favorito, Gonçalo, as mulheres. Adoro. Achas que há ou não esta necessidade de criarmos acesso facilitado a classes mais desfavorecidas? Bem, eu não tenho nada contra a ideia de ajudar as pessoas pobres, até porque eu acho que no mundo das intersecções, a única intersecção que para mim faz sentido é a pobreza, porque existem de facto handicaps e limitações a quem nasce em contexto de pobreza. Mas não é disso que a Affirmative Action trata necessariamente. O que a Affirmative Action faz é dizer que alguém, apenas pela sua cor da pele, a sua cor da pele, deve ter prioridade no acesso às universidades. Isso traduz-se em as filhas do Barack Obama teriam prioridade face aos filhos de um agricultor pobre do Iowa. E obviamente que isto não faz sentido, entende-se que não faça sentido, principalmente porque a escravatura já acabou há muito tempo. Aliás, não só por isso, mas pelo facto de que a Affirmative Action não tem contribuído, em termos de dados, não tem contribuído nada para o melhoramento das condições dos afro-americanos. Antes, pelo contrário, os índices isso vê-se pelos testes e pelas provas de acesso, têm diminuído, se calhar provocado por este facilitismo, se calhar por outras razões, mas a verdade é que o Affirmative Action nas universidades não ajudou nada, ajuda individualmente as pessoas que passam à frente, mas até estas, de certa maneira, são prejudicadas porque representam a maior taxa de abandono nas universidades. Portanto, o Affirmative Action, ao meter pessoas em posições que se calhar não deviam estar e em universidades que se calhar não deviam ter ido, também faz com que depois não tenham pedalada para se aguentar lá e acabam por desistir. Mas pronto, isso foi o que aconteceu. O Tribunal Constitucional norte-americano, numa votação de 6 votos contra 6 contra 3, e aqui teve muito peso os juízes que foram nomeados por Donald Trump. Aliás, há 2 grandes méritos da governação de Trump. Um deles foi a paz no Médio Oriente, embora temporária, mas e a segunda foi a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional. E foi graças a isto que, numa votação de 6 contra 3, foi decretada a prática como anticonstitucional. Isto numa análise sobre as práticas de ingresso de estudantes da Universidade da Carolina do Norte e da Universidade de Harvard, motivado muito pelas reclamações dos estudantes asiáticos, que são os principais sacrificados com a Affirmative Action.
que não deixa de ser curioso, porque para proteger uma minoria tem-se sacrificado outra minoria e feito com que muitos alunos de origem asiática, alguns de segunda e terceira geração, são excluídos de Harvard e de Stanford, porque têm os alunos da Affirmative Action a passar para a frente. Vamos lá ver, não é garantido que com o decreto do tribunal que os acessos às universidades por cor da pele acabem, até porque existem outros critérios e as universidades continuam a poder colocar outro tipo de critérios, mas há uma coisa que é importante, que é, coloque em evidência uma coisa que a maioria de nós sabe, muitos infelizmente não, os ativistas interseccionais dirão que não é o caso, mas que a cor da pele não deve ser critério para nada, não deve ser critério de acesso, não deve ser critério de rejeição, e nesse sentido acho que é uma boa mensagem. E a democracia americana, com todos os problemas que tem, e tem imensos problemas... E isto vai totalmente contra os princípios mais básicos americanos, é incrível. A democracia americana tem esta coisa boa, que as instituições funcionam bem, e mesmo quando temos políticos a promover ideias que às vezes não deviam existir, esta foi uma delas, mas havia outra que também foi rejeitada, que foi perdoar as dívidas de estudo. Portanto, o Joe Biden queria perdoar todas as dívidas que os estudantes contraíram para ir estudar, e o Tribunal Constitucional também disse que isto não podia ser. A verdade é que os checks and balances norte-americanos funcionam muito bem e faz-nos pensar que a nossa Constituição podia dar mais uns passinhos à frente. Mas nos Estados Unidos, apesar de tudo, demoraram umas décadas, não é? Porque isto já tem várias décadas esta tolerância para com este racismo que era o affirmative action, não é? Sim, mas se calhar, vamos lá ver, não deixou de ser anticonstitucional há 30 anos, mas se calhar havia mais contexto social para existir do que agora. Se calhar foi por isso que também não acabou mais cedo. Mas neste tempo em que nós vivemos, ter um tribunal que passe essa mensagem, eu acho que é muito importante. Bem. Diogo, até que ponto é que tu te importavas de mudar de nome para Lelo, por exemplo, no que falámos nos Lelos hoje? Opa, imagina que as universidades precisavam de preencher as vagas de Lelos, eles têm umas vagas para Lelos, e então propunham-te um curso completamente grátis, pagavam tudo e mais alguma coisa, só tinhas que mudar de nome para Lelo. Mudava, ainda que não tenha o mínimo interesse em regressar à faculdade e quero distância desse mundo. Mas os critérios de admissão das universidades não estão lá para chatear e para ser elitista. Na maior parte dos casos estão lá porque há um certo nível de competências intelectuais e empíricas que é necessário ter para se começar um curso, e usar a cor de pele como critério tem como consequência entrar muita gente que não cumpre esses critérios básicos de admissão. O Gonçalo falou agora da tentativa de Joe Biden de perdoar a dívida universitária dos alunos. Isso lembra-me um episódio em The Office, a série, a versão americana, em que o personagem principal, Michael Scott, lembra-se, passados muitos anos, de que uma vez, num dia, fez uma palestra numa escola e ele prometeu aos alunos, que eram negros, desfavorecidos, prometeu que no futuro, se eles andavam na primária ou o que era, prometeu-lhes que no futuro, quando conseguissem entrar na universidade, que ele pagava a tuition a toda a gente. E, entretanto, os anos passaram e ele foi convidado para aparecer na escola para ouvir os discursos desses alunos que terminaram o high school. E os discursos são todos no sentido de eu nunca acreditei que pudesse cumprir os meus sonhos, mas desde que o Michael me disse aquilo, eu sabia que ia conseguir entrar na Universidade de Medicina, então agradeci para sempre ao Michael por me ter feito cumprir o meu sonho. E os discursos são todos... Esse episódio é épico. Esse episódio é icónico na televisão, porque é absolutamente impossível de vê-lo de uma vez, de tão desconfortável que é. E lembrei-me agora, por causa do Joe Biden, que coitadinhos são pretos, é uma coisa que já está tão ultrapassada, e é sobretudo tão condescendente,
E sobretudo, é como o Gonçalo disse, na sociedade atual, porque, na verdade, nós conseguimos verificar que hoje em dia o único obstáculo, ou o principal, o grande obstáculo que nós devíamos estar a falar, e que era a prioridade dos lutadores sociais, era a questão monetária, a questão do dinheiro, a questão da cor da pele. Nós, basta ver, aliás, pela diversidade dos líderes políticos atuais até, porque nós temos um indiano cá, temos um indiano no Reino Unido, temos o Barack Obama foi eleito pelos mesmos racistas que elegeram Trump, também foi um fenómeno muito bizarro, racistas que votaram em Obama, alguns deles 2 vezes, e porque coincidiu grande parte do eleitorado. Em Portugal também temos um primeiro-ministro, enfim... Goiense, sim, mas que ele próprio alega que é vítima de racismo. Ninguém se lembra que ele é. Nós estamos em Portugal, nunca ninguém se lembrou. Ele chama-se António Costa, o nome mais português que existe. Ninguém se lembra que ele é indiano ou que tem origem indiana. Em Portugal, que não faltam são pessoas morenas. O Zé Carlos está quase de acordo com António Costa hoje. Foste para a praia, Zé Carlos? Opa, e aqui estou... não há nada mais racista do que olhar para uma pessoa de cor e ver uma pessoa inferiorizada geneticamente ou por inerência. É uma coisa que a mim me irrita profundamente enfim, é interessante verificar que os antirracistas ficaram revoltados porque finalmente o racismo foi proibido nos Estados Unidos. Muito bem. Telmo, para terminarmos, e só me ocorre perguntar a tão ilustre convidado, em que grupo desfavorecido é que te incluíste para ter acesso facilitado à universidade em que tu estudaste? Pois, é uma boa pergunta. Eu estou um bocadinho como o Diogo, não me apetece regressar à universidade, efetivamente. Não, enfim, eu pegava nessa provocação apenas para dizer e sublinhar aquilo que o Diogo referiu agora, quer dizer, esta questão do aparentemente acabar com o affirmative action é finalmente um regresso aos bons princípios basilares da não discriminação da sociedade americana. E como o Diogo dizia, é uma menorização e uma forma de racismo e de dizer que efetivamente é racismo no sentido em que se está a referir que as pessoas de cor negra efetivamente só poderiam aceder à universidade ou a postos de direção com uma ajudinha, com uma batota dos brancos. E isso é profundamente revoltante. E, portanto, é apenas um regresso à normalidade dos bons princípios cívicos que os americanos nos... Nós sabemos que as universidades americanas têm muitas vezes aquelas privilégios para deixarem entrar. Eu lembro-me, por exemplo, dos desportistas, dos futebolistas, etc. E, portanto... E a legacy admission, uma grande percentagem são filhos de estudantes ou filhos de políticos. E doadores e mecenas. Sim. E assim. Mas depois há a questão também, tu referiste, eu esqueci-me de referir, desculpa interromper, Telmo, mas a questão dos asiáticos quase que está a sofrer agora a questão inversa. Qualquer dia vão ter cotas de brancos, porque se os critérios forem exclusivamente critérios académicos, os asiáticos vão ocupar 90% de todas as universidades. Mas qualquer dia nós estamos a discutir cotas para brancos. Exatamente. Mas pronto, é isso. De qualquer forma, quer dizer, isso... Esta questão das cotas, já agora, só para terminar, para irmos embora, mas a questão das cotas, às vezes também são necessárias, não? Não, nunca são necessárias. Nunca são necessárias. Para quê? Em que critério? Com a cor de pele como critério? Nunca. O ónus está do teu lado, Zé Carlos. Sim, cor de pele não é critério. A cor de pele não é, de certeza, pronto, ok, daí a cor de pele estamos fechados, mas criarmos às vezes critérios, as cotas, por exemplo, das mulheres no Parlamento, no Parlamento, termos mulheres. No princípio é algo completamente, desculpa dizer, mas completamente estúpido, de menorização das próprias mulheres, quer dizer... Menorização. Pronto, queremos ouvir, eu estou a lançar... As que lá estão chegaram lá sem isso, não é?
Sim, mas há Algumas, sim. algumas, há cotas, não é? Algumas. Não, O querer ou ter a intenção de acelerar a história é algo profundamente progressista. E, portanto, eu tenho receio que o Zé Carlos Barbosa, enfim, esteja a navegar a áreas eu punha cotas, eu devo dizer que punha cotas para mulheres no Parlamento, máximo 10%. Era a cota máxima. Eu punha um teto. Muito bem. Então, agora um bocadinho mais a sério, eu entendo que tem que ser olhado com alguma sensibilidade a questão das pessoas que vêm de conceito de famílias mais pobres, por exemplo. E obviamente que isso, até porque é o que os dados dizem, engloba muitos afro-americanos. Mas os instrumentos para levantar essas pessoas não podem ocorrer na universidade, têm que ocorrer antes disso. E isso faz com melhores escolas, com sistemas de ensino melhores, com a opção de escolha nas universidades, que tem sido muito debatido nos Estados Unidos, nas escolas, portanto, dar a opção em vez de ir para a escola do teu bairro, que não é um bairro bom, poderes escolher onde queres estudar. Os instrumentos para combater a pobreza e para, de certa maneira, reduzir esse handicap que é tão grande para quem é pobre, tem que ser feito antes da universidade. Na universidade já é tarde. Quando um aluno chega à universidade sem preparação, porque andou nas piores escolas, porque teve um mau contexto familiar, aí já não vai ajudar muito. Pode ajudar administrativamente, mas não ajuda. Desculpa dar-te uma má notícia, mas desde o início dos tempos o mundo é injusto, não é? E, portanto, sempre houve problemas desse género. Claro que sim. Eu não sei se estás a sugerir quando dizes antes, se te referes a que isso depois se concretiza ou se materializa em ações por parte do Estado. O Estado, enquanto numa espécie de contrato social, está incumbido de criar condições para mitigar esse tipo de coisas. Às vezes as condições, Telmo, são sair da frente. A opção de escolha não é necessariamente o Estado a enviar cheques para casa, é dar-te a opção de, vives num bairro que não é bom, que as escolas não são boas, podes ir para a escola do lado, e isso já é ajudar sem que seja o paternalismo do cheque a chegar à tua casa. Concordo, certo. Prontos. Fechado então este capítulo, chegamos assim ao fim, uma vez mais. Muito obrigado, Telmo, pelo privilégio da tua companhia hoje. Obrigado a vocês pela companhia e pelo convite. Muito bem. E a todos desse lado, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. É um pequeno passo para vocês, mas um passo gigante para toda a humanidade e para nós também. E deixem perguntas para os episódios que vamos gravar para as férias de agosto. Vamos responder honestamente, sejam criativos e já agora deixem também sugestões ou críticas, se quiserem ser mesquinhos. Obrigado por estarem por aí. Diogo, Gonçalo, obrigado pela vossa paciência. Um grande abraço para vocês. Homens do Fraco voltam para a semana, para mais cobranças. Até lá, uma boa semana para todos. Telmo, obrigado. Até sempre. Obrigado. Até para a semana.